aqui sobre acampamento, sobre acampar. Estou dando instruções como montar barraca, como acender um fogareiro. Não, não é nada disso. Mas quem é que já acampou aqui? Quem gosta de acampar? É uma miséria. Acampar é um miserê. É uma desgraça. Aquela barraca, quando você monta, é uma trabalheira danada. Depois que monta, que maravilha, montou. Quando você entra, 5 minutos lá dentro, se for de dia, um calor dos infernos. Aí você tem que sair, porque aquilo ali não dá. De noite, esfria e é um frio do cão. Você estica o colchonete e tem uma pedra no seu rim. Aí você vira o colchonete, a pedra vem para a nuca. E não dá para você se livrar dela, porque teria que desmontar a barraca toda para tirar a pedra do lugar. Então deixa do jeito que está e dorme com a pedra, tucando no rim mesmo, não tem problema. Vai cozinhar ali dentro, que horror. Aquele fogareiro com aquele fogo fraquinho, não cozinha nunca. Macarrão leva 2 horas para ficar pronto. Aí você bota aquilo ali, você sai um instante, distrai, quando você volta, queimou tudo. Ah, meu Deus do céu. Aí você que foi para ter comunhão com a natureza, para estar numa vida bem natural, vai comer sardinha enlatada, ervilha em lata, milho em lata, tudo em lata. Você que estava buscando uma vida mais próxima da natureza, vai comer tudo em lata. É um horror. A gente vai pela aventura, né? Porque o acampamento em si é uma desgraça. Mas eu estou falando sobre acampar, porque a Bíblia fala muito sobre essa questão, em especial no Antigo Testamento, de acampar, de você montar a sua tenda para você se estabelecer em algum lugar. E eu estou oferecendo para você 2 lugares para você acampar, ou no Monte Sinai, ou no Monte Sião. Escolha o lugar onde você quer acampar. A vida é feita de escolhas, e essa é uma delas. Aonde você quer permanecer, aonde você quer viver. No Monte Sinai, o Monte da Lei, ou no Monte Sião, o monte que representa a graça. Eu preciso me lembrar que o que Deus quer para você, o que Deus quer para nós, o que Deus quer para a sua genuína igreja, a religião não, a religião é uma mistura danada de várias coisas, de vários conceitos, mas o que Deus quer para você é que você se estabeleça no Monte Sião, é que você se estabeleça na graça. É isso que Ele tem para você. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a gente acampar no monte certo, procurar um lugar certo para acampar. Aqui eu vejo que no final do ano, mês de dezembro, janeiro, tem um monte de gente que de vez em quando chega ali na Praia do Recreio, monta uma barraca e pensa que vai passar janeiro e fevereiro no Rio de Janeiro acampado. Mas está acampando no lugar errado. Vem a guarda municipal, olha, pode desmontar tudo, porque aqui é proibido acampar. Aqui não dá para você ficar, vai procurar um lugar onde legalmente a prefeitura permita fazer acampamento. E a gente precisa acampar no lugar certo. Estabelecer a nossa tenda no lugar errado é a pior coisa que pode haver. A gente tem que acampar no lugar certo, e o lugar onde Deus convida você a estabelecer a sua tenda, a fincar as estacas da tua tenda, é no Monte Sião, não é em outro lugar. Amém? Eu preciso conhecer que lugar é esse, saber por que Deus prefere esse lugar, por que Deus fala tão bem do Monte Sião e fala sobre o Monte Sinai de uma forma diferente. O Monte Sinai fala sobre a lei, é o lugar onde Deus deu a Moisés a lei para o povo de Israel. E a lei, ao contrário do que muita gente pensa, ela não veio para trazer o homem para mais perto de Deus. Leia Êxodo 19 e você vai ver que a lei, quando ela foi dada com o intuito de criar uma separação. Deus deu uma instrução a Moisés: Moisés, você vai descer, levar as tábuas da lei, mas antes de você descer, antes de subir, você vai traçar uma linha, e essa linha vai servir como uma fronteira. E você vai avisar para o povo o seguinte: ninguém se aproxime, ninguém cruze essa linha, porque quem cruzar essa linha para se aproximar do monte, ainda que seja homem ou animal, vai ser flechado ou apedrejado para morrer. Deus estabeleceu uma linha de separação. Eu aqui, vocês lá, eu cá, e Moisés é que vai servir de intermediário entre nós. Ao contrário do que as pessoas pensam, do que muitas igrejas pensam, por isso eu digo para você que as religiões estão falidas. Porque as religiões costumam ensinar, não, os mandamentos, os 10 mandamentos, você tem que decorar, aprender, cumprir, mas os 10 mandamentos são apenas o cerne da lei. Você, para cumprir os 10, tem que cumprir os 613. Tiago, escrevendo para a igreja, ele diz que quem busca se justificar pela lei, mas falha em um só item da lei, falhou em todos. Não é uma questão de decorar os 10 e praticar os 10, porque na verdade são 613, e não há ninguém que consiga cumprir todos eles, ou jamais conseguiu cumprir todos eles. Por isso Deus enviou Jesus para cumprir a lei por nós, para que nós nele tenhamos agora justificação diante de Deus.
A gente precisa compreender essa diferença brutal que existe entre a lei e a graça, entre a antiga aliança e a nova. Nós somos gente da nova aliança, amém? E eu preciso me fixar na questão da nova aliança, olhar para a nova aliança e saber que nela eu tenho justificação, eu tenho justiça, eu tenho uma condição diferente. Eu preciso me lembrar que o local para a igreja acampar é o Monte Sião. Acampar no Monte Sinai é acampar em um lugar de temor e de separação de Deus. O Monte Sião é local de proximidade e de intimidade com Deus. Por que a Bíblia fala tanto do Monte Sião? O Monte Sinai, a gente conhece a descrição da história do Monte Sinai melhor, porque é o monte onde o povo de Israel chega, depois de sair da escravidão do Egito, eles cruzam o deserto, chegam ao Monte Sinai, e ali Deus dá a lei. Mas e o Monte Sião, por que ele se tornou tão falado, tão famoso, em especial no livro de Salmos, fala tão bem do Monte Sião? É porque o Monte Sião é o lugar para onde Davi trouxe a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha sido levada pelos filisteus. Quando você lê a história de Israel, ainda na época de Saul, houve uma batalha entre o povo de Israel e o povo e os filisteus, e nessa batalha Israel estava perdendo porque eles estavam afastados de Deus, estavam caminhando por um caminho de idolatria, longe dos caminhos de Deus, e Deus já havia se retirado daquele povo, estava distante daquele povo. Eles entraram numa batalha contra os filisteus, começaram a perder a batalha, e alguém teve uma bela ideia: vamos pegar a Arca da Aliança e vamos usá-la como uma espécie de um amuleto, vamos trazê-la para o campo de batalha, e a Arca da Aliança vai nos dar poder, vai nos dar força, vai nos dar sorte, e nós vamos vencer essa batalha, vamos vencer essa guerra. Levaram a Arca para lá, perderam a guerra, perderam a batalha, e os filisteus levaram a Arca embora. Levaram para o templo de Dagon, o Deus que eles adoravam, e durante anos essa Arca ficou por lá. Saul nunca se preocupou em recuperar essa Arca de volta. Mas quando Davi é ungido rei, a primeira providência que ele toma como novo rei de Israel é mandar buscar a Arca da Aliança. Não é por outra razão que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. A primeira preocupação dele como rei foi estabelecer esse decreto: eu quero a Arca da Aliança de volta. E quando Davi consegue trazer a Arca da Aliança de volta, ele traz a arca e coloca em cima do Monte Sião, no cume do Monte Sião. E ali, durante 40 anos, a arca ficou exposta para todo mundo ver. A única coisa, o que a Bíblia chama de tabernáculo de Davi, nada mais era do que uma tenda que cobria a arca para evitar que a arca pegasse chuva ou excesso de sol. Mas ali o povo todo passava, olhava. Davi escalou os levitas, que eram os sacerdotes, era a tribo dos sacerdotes. Pegou essa tribo, colocou dividida em turnos, e durante 24 horas por dia, todo dia, havia cânticos, louvor e adoração diante da arca. Só que é interessante de você ver isso, porque na época de Davi, a lei ainda estava vigente. A lei estava em vigência. E segundo a lei, quem sequer olhasse para a arca, não precisava tocar na arca, bastava olhar para a arca e já caía morto fulminado. Como é que a arca ficou ali durante 40 anos exposta, todo mundo olhando, todo mundo louvando, engrandecendo a Deus diante da arca, e ninguém morreu? Porque, na verdade, a Arca da Aliança no Monte Sião, em cima do Monte Sião, ela é uma tipificação da manifestação da graça, mesmo na vigência da lei. E ali, durante 40 anos, foram compostos os salmos. Há pessoas que pensam que Davi, por exemplo, compôs o Salmo 23 quando ele era garoto, cuidando das ovelhas do pai, lá no campo, ele sentado com a harpinha dele, as ovelhinhas pastando, ele era o Senhor meu pastor, blim, 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 nada me faltará, blim, 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 blim. Não, Davi compôs o Salmo 23 diante da arca no Monte Sião. A maioria dos salmos foram compostos ali naquele período de 40 anos em que a arca esteve ali, e o povo todo vinha olhar, apreciar, orar, adorar a Deus, junto com os levitas diante da arca, e ninguém morreu. Mas, segundo a lei, deveriam morrer, porque na época da lei, na época do tabernáculo de Moisés, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, olhava aquela arca. Ele entrava uma vez por ano, e antes de entrar, ele entrava ali em temor, morrendo de medo de poder falecer. Então ele primeiro cumpria todo um ritual, ele tinha que tomar um banho ritual, botar as roupas especiais do sumo sacerdote, fazer um sacrifício de um animal por ele, depois um outro sacrifício de um outro animal pelo povo, pegar o sangue desse animal sacrificado, levar até lá dentro, e ele entrava por aquela cortina, havia uma cortina separando o santo dos santos, onde ficava a arca, ele passava por aquela cortina, aspergia o sangue com o polegar sobre a Arca da Aliança e saía dali rápido.
Ele nem ficava apreciando, puxa, a Arca da Aliança, a presença de Deus, a nuvem de Deus aqui presente nesse lugar, deixa eu ficar aqui, Senhor, por mais 1 hora e meia para curtir a tua presença. Não, ele entrava ali, aspergia o sangue e saía voado, saía com medo, ele tinha temor, e as pessoas ficavam do lado de fora em temor, porque na antiga aliança, a lei, o que ela provoca no coração do homem é temor. Eu já cansei de ouvir pastor pregando dessa maneira, a igreja precisa recuperar o temor, a igreja perdeu o temor do Senhor, e o que a igreja precisa mais hoje é recuperar o temor. Quando eu era jovem na igreja sim havia temor, hoje é diferente, não tem temor, as pessoas vêm para a igreja, meu tempo era diferente, as pessoas entravam na igreja, ficavam quietas, em silêncio, em oração. Agora o pessoal conversando, como vai? Como foi a semana? Que coisa boa, aleluia. Então, uma barulheira, não há temor. O pessoal vem para a igreja de bermuda, de sandália havaiana, não tem temor, no meu tempo era diferente. Não, o que o povo precisa hoje não é de temor. Nada disso indica temor de Deus. A pessoa não sabe nem o que é temor de Deus. Quando olha no Antigo Testamento, vê lá temor, o temor do Senhor, e não sabe que temor não é como muita gente ensina. Não, temor não é medo, temor é respeito. Mentira! Temor é medo mesmo. O que o povo tinha na antiga aliança não era respeito pelo Senhor. As pessoas não entravam no Santo dos Santos por respeito. Não, eu queria muito ver a arca de perto, mas por respeito. Arão, eu não vou entrar. Respeito a ova, por medo que eu sei que se eu meter a cara lá, eu vou cair fulminado. As pessoas não iam por causa disso, porque a primeira experiência que elas tiveram foi no Monte Sinai. Moisés, avisa para o povo, quem cruzar essa linha vai ser flechado ou apedrejado, vai morrer. Depois, quando Deus dá a lei vem a dizer, ninguém toque na arca, ninguém olha, só o sumo sacerdote. Então o povo, olha, já sei, aquele lugar que a gente viu, Deus falando desses negócios, no Monte Sinai, o monte fumegava, tinha fogo, fumaça, trevas, uma visão assustadora. Então isso desenvolveu no povo temor a Deus. O que Deus espera de hoje de nós não é temor. O que Deus espera de nós hoje, o que Ele quer de nós, não é o nosso temor, é intimidade. É isso que o povo de Deus mais precisa hoje, recuperar intimidade com Deus. Deus não quer o seu medo, Ele quer a sua intimidade, proximidade, porque Ele te ama. Ele te ama do jeito que você é. Quem tem defeitos aqui? Ok, amém. Olha só, o mais santo entre nós aqui, que a modéstia me impede de dizer que sou eu, tem defeitos. Tem defeito. O mais santo entre nós aqui tem defeitos. Mas Deus não te ama ou deixa de amar por causa dos seus defeitos. Ele te ama apesar dos seus defeitos. Porque Ele te ama incondicionalmente. Amém? Não dependendo de qualquer coisa. E o Monte Sião tomou essa fama exatamente porque Davi levou para ali a Arca da Aliança. E você vai ver o livro de Salmos falando sobre o Monte Sião, o lugar de intimidade, o lugar de proximidade, o lugar de provisão. E é nesse lugar, é óbvio que a Bíblia não está falando aqui para nós de um lugar exatamente ou único, exclusivamente físico. Mas para nós hoje na igreja, o Monte Sião representa um lugar espiritual, assim como o Monte Sinai. E é exatamente nesses dois lugares onde a gente precisa escolher aonde eu vou fixar as estacas da minha tenda, aonde eu vou fixar as estacas da minha barraca, aonde eu vou fixar as estacas da minha vida, no Monte Sinai ou no Monte Sião. O que Deus te convida a fazer é você escolher estabelecer a sua vida sobre o Monte Sião. Amém, gente? Porque esse lugar é o lugar da bênção, é o lugar de proximidade com Deus. No Monte Sinai, você será julgado insuficiente, sempre, sempre. Sempre. Lembre-se do seguinte, o Monte Sinai representa a lei, e a lei, ela não foi dada para o homem se tornar santo, perfeito, bom, justificado. A lei é santa, ela é boa, ela é perfeita. Eu não tenho nada contra a lei, pelo contrário. A lei é boa, é santa e é perfeita, mas ela não produz no homem, naquele que busca se justificar pela lei, que busca cumprir a lei, ela não produz bondade, perfeição, nem santidade. Porque ela não foi feita para isso. Deus projetou e entregou a lei para que o homem chegasse à conclusão da sua insuficiência, da sua necessidade de um auxiliador, de um salvador. Por isso Deus enviou Jesus. Ele é o auxiliador.
Pastor, não é o Espírito Santo. Não, não. Quando Jesus falou sobre o Espírito Santo, ele disse, eu vou enviar a vocês um outro auxiliador, um outro confortador, porque ele é o número 1. Ele é o auxiliador, ele é o ajudador, ele é o salvador. Ele cumpriu a lei por nós. Então eu preciso me tocar de que no Monte Sinai eu sempre serei julgado como insuficiente. A Bíblia fala de um relato de um rapaz, não sei se era um rapaz, a Bíblia fala o jovem rico, mas a Bíblia não diz que ele era jovem, diz apenas que era um homem rico. E esse homem se aproximou de Jesus para fazer uma pergunta: Jesus, o que me falta para ser salvo? Porque desde criança eu tenho estudado e cumprido toda a lei. Talvez esse cara esperasse que Jesus desse uma resposta completamente diferente. Talvez ele pensava que, ouvindo isso, caramba, você desde criança cumpre toda a lei, cumpriu tudo. Rapaz, você era o cara que eu estava esperando. Eu estou aqui por um engano. Você que devia estar aqui no meu lugar. Por favor, assuma aqui, porque você que é o cara, você é o Messias, você é demais. Talvez ele esperasse um elogio de Jesus desse tipo. Mas Jesus olha para ele e fala assim, muito bem, você tem cumprido tudo, mas uma coisa te falta. E Jesus foi muito camarada com ele. Porque venhamos e convenhamos, tendo 613 para cumprir e obedecer a todos eles de modo perfeito, não falhar em nenhum, e Jesus dizer para ele que só faltava 612 você já cumpriu, só uma coisa te falta. Jesus foi camarada pra caramba com ele. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, depois vem e me segue e você vai ter uma vaga no céu. Ah, Jesus, dura coisa pedistes. Para mim não dá. Só uma coisa faltava para o cara, porque quando você tenta se justificar pela lei, sempre falta alguma coisa, sempre falta algo, sempre vai faltar um item, sempre vai faltar alguma coisa. No Monte Sião, você é julgado justo e aperfeiçoado em Cristo, não na lei, porque Ele já cumpriu tudo por você, amém? Ele já cumpriu tudo por você. Eu preciso me colocar nesse lugar de graça e saber que na graça eu sou suprido. A graça supre, a lei cobra, a lei demanda, a graça supre, amém? A graça sempre supre, sempre supre, sempre. Nós precisamos entender isso, porque a lei é a cobrança de esforço, a cobrança de ritos e rituais, aos quais eu fico exausto de tentar cumprir. Na graça, eu sou suprido, eu não sou esgotado, eu não sou exaurido, eu sou suprido na graça, amém? Para que você vem ao culto todo domingo? Para ser suprido, não para ser exaurido, não para ser drenado, mas para ser suprido, para ser fortalecido, para que a sua fé cresça, aumente, se fortaleça, e você segunda-feira possa dar uma coça no diabo, e na terça também, e na quarta mais uma vez, e na quinta de novo, e na sexta mais uma dose, e no sábado, pau no diabo, cabeça, tronco e membro, já era. E você volta no domingo seguinte para quê? Para ser fortalecido, para ser municiado, não para ser sugado, exaurido. Mas eu já fui a cultos em que eu saí exaurido. Você já foi aquele culto que você chegou cansado e saiu assim? Hã? Já foi algum desses? Que benção! Ô maravilha, você chega ruim e sai pior. Ô desgraça! Na verdade, a graça ela sempre supre. Você não pode ficar dependendo de você, da sua força, não, eu me garanto. Presta atenção. Algumas pessoas que chegam para mim às vezes e vêm perguntar coisas sobre escatologia, sobre o final dos tempos, segunda vinda de Jesus, o anticristo e o tempo da tribulação. Como é que vai ser isso, pastor? Explica. O senhor precisa fazer uns cultos aí para falar sobre essas coisas. Mas acontece que a minha pregação ou a minha palestra sobre fim dos tempos só dura 5 minutos. Eu sei que tem livros dessa grossura sobre escatologia. Eu sei que há pastores que programam na igreja 1 mês sobre o final dos tempos e botam uns cartazes assim bem, né, tem mais do capeta assim pegando fogo, uma cruz atrás, uns anjos assim meio de longe chegando com espada na mão. Só de olhar para o cartaz o camarada, oh meu pai, aleluia. Mas a minha palestra sobre escatologia leva 5 minutos, porque eu só vou naquilo que é certo, naquilo que eu sei. Escatologia é papo que tem uma montoeira de teoria, e um acha que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, outro acha que é no meio, outro acha que é no final. Eu, particularmente, pelo que eu vejo na Bíblia, eu acho que a igreja não vai conhecer o anticristo.
Eu não estou preocupado em saber quem o anticristo é, porque eu não vou conhecer ele. Quando ele se manifestar, nós não vamos estar por aqui. Amém? A igreja vai ser levada antes. Mas há teorias que dizem que a igreja vai ser arrebatada só no meio da tribulação. Outros dizem que é no final, e que a gente vai conhecer, vai encarar a perseguição, a morte, a desgraça toda que o anticristo vai provocar. Mas, pastor, se vier, eu aguento. Não bate no peito para dizer que aguenta, porque você não sabe. Você não sabe. O povo de Israel, um dos problemas com o povo de Israel com relação à lei, foi que eles bateram no peito e disseram para Moisés, Moisés ainda não tinha recebido a lei. Ele tinha só batido um papo com Deus, e Deus tinha dito para ele, Moisés, avisa para o povo se preparar, porque eu vou entregar para você a lei. Aí Moisés chega e avisa para o povo, Deus disse que vai mandar a sua lei. O povo responde para Moisés, Moisés, pode dizer para o Senhor, que o que ele mandar, a gente cumpre. Faremos tudo que o Senhor disser. Você não sabe nem o que Deus vai pedir, já está dizendo que vai fazer? Tem um exemplo similar, um espelho disso no Novo Testamento. Jesus, na última ceia, olha para os discípulos e diz, hoje um de vocês vai me trair. E Pedro, mais atirado, bocão, levanta e diz, opa, todo mundo não. Se esses 11 aí pisarem na bola, comigo não é à toa que eu me chamo Pedro, eu sou Pedro, pedra 90, comigo ninguém aguenta. Comigo não tem erro, pode contar comigo, Jesus. Jesus para ele, Pedro, tu não sabe o que está falando, ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar, presta atenção. Não, eu me garanto, na hora H, não aguentou, roeu a corda. Sabe por quê? Porque na graça, quem nos supre é Deus. Não sou eu que bato no peito e digo, eu aguento, eu faço, eu arrebento. Eu dependo dele, ele me capacita. Se você tiver, eu não bato o martelo dizendo, não, a igreja não vai passar. Se tiver que passar, nós estamos na dependência do Espírito Santo. E é Ele quem vai nos capacitar. Eu creio que a igreja vai ser retirada desse mundo antes de vir um anticristo, uma grande tribulação, mas se a igreja permanecer por aqui, quem vai nos capacitar para aguentar a parada vai ser Jesus, e mesmo com o anticristo, ainda que você diga, pastor, descobri quem é o anticristo, é o meu vizinho, aquilo é o anticristo, de madrugada bate barulho no teto, eu estou repreendendo lá em nome de Jesus, aquele é o anticristo manifestado, já descobri quem ele é, não tem problema, ainda que você venha a conhecer o anticristo, em Cristo, nós estamos com a nossa vida resolvida, a gente já tem a salvação, e Ele vai nos capacitar para aguentar a parada que vier. Não sou eu que bato no peito, eu confio nele, porque Ele é que traz para você e para mim o sustento, é Ele que traz para você e para mim a capacitação e a força que a gente precisa para qualquer coisa na vida. Amém, gente? Eu preciso confiar nele. No Monte Sinai, você sempre será julgado insuficiente. No Monte Sião, você é julgado justo e aperfeiçoado em Cristo. Não nas suas capacidades, não no seu cumprimento da lei. O nome Sião, o próprio nome Sião, significa, no hebraico é Tzion. Tzion, no hebraico, significa lugar ressecado. Pastor, que nome é esse? Lugar ressecado, eu pensava que Sião, pelo que o senhor está dizendo, a tradução de Sião, Tzion, para o português, seria lugar florido, lugar de provisão, lugar de bênção, mas é lugar ressecado. Porque, se você for hoje a Jerusalém, for conhecer Israel, você pode ir no lugar onde os discípulos de Jesus se reuniram, no cenáculo, que fica no Monte Sião, fica em cima do Monte Sião. Você pode ir lá e conhecer o lugar. E esse lugar, hoje, a estrutura geográfica de Jerusalém está um pouco alterada, porque a cidade já foi destruída e reconstruída umas 20 vezes, por invasões, guerras, etc. e tal. Mas, o Monte Sião, muitas vezes, a Bíblia fala do Monte Sião, na verdade não se referindo ao monte em si, mas a própria cidade de Jerusalém é chamada como Sião. E na proximidade do Monte Sião, ficava um outro monte, que era conhecido na época de Jesus como Monte Gólgota. E nesse lugar, onde Jesus foi crucificado no Monte Gólgota, ali Deus derramou sobre Jesus todo o fogo do juízo e da sua ira. Quando você olha no Antigo Testamento e você vê Deus dando a lei, Êxodo 19, você vai ver uma imagem muito semelhante à imagem da crucificação de Jesus. No Monte Sinai, a Bíblia diz que houve trevas,
havia fogo, fumaça, trevas, som de trovões, e uma imagem bastante assustadora. Quando você vai aos evangelhos e vê a crucificação de Jesus, a Bíblia diz que meio-dia, o lugar da plena luz, houve trevas, a terra tremeu, ao ponto de cuspir para fora mortos que ressuscitaram. A terra tremeu, houve trevas, som de trovão, som de raios, e o pessoal ficou assustado. Por quê? Porque da mesma forma que a lei, ela traz o juízo de Deus estava caindo sobre Jesus. Não foi por outra razão. O fogo consumidor do juízo de Deus estava sobre Jesus, e não é por outra razão que uma das frases que Jesus diz na cruz foi: estou com sede, tenho sede. Não é simplesmente a desidratação, era o fogo, o calor do juízo que veio sobre Jesus para consumir Jesus. Quando você dá uma olhada no Antigo Testamento falando sobre o fogo de Deus descendo, trazendo juízo, o episódio que vem na minha cabeça é o desafio de Elias com os profetas de Baal. Se você já leu sobre isso, a Bíblia diz que Elias fez esse desafio aos profetas de Baal. Olha, vamos ver aqui quem é Deus para valer. Qual é o Deus que é Deus para valer? Se é Baal ou se é Yahvé. Se é Yahvé, vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Se é Jeová ou se é Baal. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um sacrifício, nós vamos construir um altar de pedras, vamos fazer um sacrifício, vamos sacrificar um animal, e para dificultar, nós vamos orar para pedir que Deus, o Deus verdadeiro, mande fogo do céu para consumir. E para dificultar, nós vamos jogar água, para molhar bem, e o Deus que for o Deus verdadeiro vai responder com fogo do céu. Ok, a Bíblia diz que durante quase um dia inteiro, os profetas de Baal dançaram em volta daquele altar, pularam, andaram, oraram a Baal, e chegou num ponto que eles já não aguentavam mais, pegaram chicotes e se autoflagelaram, e começou a sair sangue. Depois de quase um dia inteiro, Elias entrou e falou: não, chega, agora é a minha vez. Vocês já oraram, clamaram, pediram, cantaram, se chicotearam, vai ver que Baal foi dormir, foi tirar férias, foi tomar um café, se esqueceu de vocês, não está ouvindo, está surdo, agora é a minha vez. E ele faz uma oração que, se você lê em voz alta, você não vai gastar 20 segundos para fazer aquela oração. E a Bíblia diz que quando Elias acabou de orar, desceu fogo do céu, e não foi pouco não, foi um fogo tal, que a Bíblia diz que consumiu o sacrifício, as pedras do altar, e fez um buraco no chão. Evaporou a água toda e deixou o chão torrado. O chão ficou queimado, o chão ficou ressecado. E quando Deus, você tem que se lembrar que esse sacrifício, ele aponta, o animal sacrificado apontava para Jesus, o altar de pedras apontava para a cruz. Aquele monte onde foi feito o desafio apontava para o Monte Calvário, e no Monte Calvário, a cruz, Jesus na cruz, sendo consumido pelo juízo de Deus, foi consumido por esse juízo para que você e eu tenhamos vida em abundância. Amém, gente?